começar. E pouca gente hoje. Pois é, a gente sempre tem perto de 40 pessoas. Boa noite, Malu. Boa noite, Nery. Boa noite, Ivonita, nossa presença mais constante dos participantes. Boa noite a todos os outros. Essa é a 22ª roda de conversa da Estação Agreste. Lá em abril, nós começamos a conversar sobre pandemia, depois sobre a questão da saúde mental de uma forma mais ampla ou mais estrita. E nos últimos 6 encontros, a gente está falando sobre a história do cuidado. A história do cuidado, especificamente, com aquelas pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas. E aí a gente passeou com as instituições que fundaram esse cuidado. Desde 78, com o Sérgio de Paula Ramos lá na Clínica Pinel, que depois se transforma em Unidade Mãe de Deus. A gente já passou pelo CEPAD, já passou pelo CEBRID, já passou pelo PROAD, pelo CMT, e agora a gente chega ao UDESE. E é com muito prazer, com muita honra que eu recebo minha amiga, Malu Formigoni, para falar sobre essa trajetória da UDESE e de Malu. A nossa trajetória termina se confundindo com a trajetória da instituição que a gente comanda. E a história da instituição que a gente comanda termina se confundindo com a nossa história. Portanto, Malu foi convidada para falar um pouco dessa trajetória pessoal e institucional. Então, Malu, seja bem-vinda. Você tem, como a gente falava no início, antes de abrir os microfones oficialmente, você tem de 20 a 40 minutos para apresentar a sua trajetória. E depois eu, Nery e todos os participantes conversamos com você sobre o que você apresentou. Um abraço grande, seja bem-vinda. Está com você a palavra. Muito obrigada. É uma grande alegria estar aqui, poder rever velhos amigos que, como vocês vão ver aí ao longo da minha trajetória, tenho provas disso, que somos amigos e colegas e companheiros de luta pela desestigmatização das pessoas usuárias de álcool e outras drogas no Brasil e como reintegrá-las a si mesmas, em primeiro lugar, e depois a sociedade de uma maneira saudável, né? E eu vou contar então um pouco dessa minha trajetória. Então, eu vou só começar aqui. Só carregando aqui um minutinho. Só um minutinho aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, perfeito. Vamos. Tá bem. Bem, eu sou a Maria Lúcia Formigoni, mais conhecida por Malu, de Maria Lúcia. Eu sou atualmente professora titular da disciplina de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas do Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, onde eu sou, então, a coordenadora da UDED, que é a Unidade de Dependência de Drogas. A minha trajetória começa quando eu fui escolher minha profissão e eu estava muito em dúvida se eu faria psicologia ou eu seria uma cientista, faria biomedicina, e aí eu acabei prestando vestibular para os dois, entrei nos dois, entrei na PUC para psicologia e em biomedicina na Escola Paulista de Medicina, e acabei optando por fazer ciências biológicas, modalidade médica na Escola Paulista de Medicina, porque era uma faculdade pública, gratuita, e eu tive a grande satisfação de, no primeiro ano da minha faculdade, conhecer a Jandira Mazur. Tive, então, como professora, logo no primeiro ano, tínhamos já aula de psicobiologia com a Jandira Mazur, com o professor Elisaldo Carlini, que, por sua vez, foi formado pelo professor Ribeiro do Vale, e tive outros grandes professores que são hoje conhecidos como grandes expoentes da ciência no país, como a professora Helena Nader, que foi presidente da SBPC, professor
Esper Cavalheiro, Ivan Esquerdo, e eu tive, então, essa felicidade de poder estudar e juntar a psicologia com a biologia na biomedicina. E comecei, então, em 78, fazendo um estágio com a Jandira Mazur, e fazendo com ela durante o último ano do meu curso. Eu tinha um trabalho de conclusão de curso que foi sobre estudar por que as pessoas não ficavam tolerantes ao efeito estimulante do álcool. E fiz com isso a minha graduação e fiquei para fazer o mestrado e o doutorado sobre a orientação dela, onde eu fui estudar o que acontecia, por que as pessoas davam glicose para o paciente que chegava intoxicado no pronto-socorro, dado que na literatura dizia, os dados eram muito conflitantes. Tinha gente que, fora daqui, isso não é uma coisa comum. Alguns estudos falavam que o álcool aumentava a glicemia, outros que ele diminuía, e nós fomos, então, estudar isso em animais de laboratório, inicialmente, e depois também em seres humanos. Eu comecei, então, fazendo esses estudos em animais de laboratório, vendo que havia, como no ser humano, uma grande variabilidade entre os animais. Então, tinha alguns que ficavam superestimulados com o efeito do álcool e outros que não, que o álcool não causava grande efeito, né? E baseado nisso, a gente classificou esses animais em animais que se sensibilizavam ou não ao efeito, tentando entender um modelo de como a gente poderia entender também como as pessoas se sensibilizam ou não, curtem ou não esse efeito do álcool. Em 79, que foi esse meu último ano de graduação, a Jandira estava organizando um primeiro simpósio internacional sobre alcoolismo e trouxe aqui para o Brasil personagens ilustres na literatura científica internacional, como Jorge Mardones, do Chile, Boris Tabakoff e Marsha Morgan, dos Estados Unidos. Então, achei aqui, eu tinha guardado o meu crachá de 1979 nesse primeiro simpósio internacional, do qual alguns dos colegas que depois vieram a fazer parte da BEAD também participaram. Bem, então, naquele ano, eu comecei a estudar, então, no meu mestrado, o que acontecia, por que o álcool interferia com a glicemia. E, baseado em estudos em animais, a gente percebeu que o estudo o efeito do álcool na glicemia, ele dependia muito da temperatura ambiente e de se os animais estavam em jejum ou não. Então, uma mesma dose de álcool, ela podia tanto dar hipoglicemia, se os animais estivessem no ambiente mais frio e privados de alimento, ou podia dar hiperglicemia, se eles estivessem num ambiente de temperatura normal, uns 20 e poucos graus, e se estivessem bem alimentados. Aí nós resolvemos ver o que acontecia em voluntários saudáveis e medimos como que eles ficavam com que sintomas de intoxicação alcoólica eles apresentavam, tanto quando eles recebiam só álcool, como quando eles recebiam glicose ou um placebo, que era um soro fisiológico. E observamos que a administração de glicose não alterava de modo nenhum a sintomatologia do álcool. E nisso já começa muito do que foi a nossa trajetória de estudos dentro da UDED, que foi fazer o que a gente chama de pesquisa hoje, de pesquisa translacional, ou seja, tentar ligar a pesquisa básica, modelos animais, com pesquisa em seres humanos, para tentar responder algumas perguntas que muitas vezes a gente não consegue responder só em estudos com seres humanos, até muitas vezes por questões éticas. Resumindo a história, a gente observou num estudo feito com mais de 100 voluntários que quando a gente dava glicose, aí pacientes de pronto-socorro que chegavam com níveis bastante elevados de álcool, primeiro, que a hipoglicemia era muito rara, a gente não teve ninguém com glicose menos do que cerca de 70, alguns chegavam hiperglicêmicos e a grande maioria chegava com a glicose normal.
E quando nós administrávamos glicose, isso não melhorava a sintomatologia do álcool, diferentemente de só um soro fisiológico. Mas isso não mudou muito a nossa prática. E aí acho que é uma coisa que a gente pode depois debater, como que a prática demora um pouco para mudar, mesmo se a ciência tenha demonstrado que aquilo mudou. Bem, eu passei então depois num concurso para ser docente na universidade, depois da minha formação, e eu sempre tentei fazer uma coisa que na nossa universidade, na Unifesp, é considerado, está até no nosso estatuto, que existe uma indissociabilidade entre as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. E isso é uma coisa que a gente tentou fazer. Bem, fiz alguns outros estudos, então, em animais de laboratório, mostrando que alguns deles apresentavam esse efeito estimulante do álcool e outros não apresentavam. E esse modelo foi bastante estudado em relação a muitas mudanças que acontecem no nosso organismo, principalmente no cérebro, por uma série de pesquisadores que estão hoje trabalhando na área e renderam também algumas parcerias internacionais importantes nessa área de pesquisa básica. Um dado interessante foi que, com o advento das bebidas energéticas, nós começamos a fazer alguns estudos em seres humanos para saber como que era essa mistura de álcool com bebidas energéticas e fizemos também um estudo em animais de laboratório. E observamos uma coisa muito interessante. Usando aquele modelo de animais que ficavam sensíveis, se estimulavam com a administração de álcool, pegando o grupo que não ficava estimulado com álcool, quando a gente misturava o álcool com bebida energética, eles ficavam. Então, nesse gráfico aqui, a gente vê o seguinte, se eu tratar animais só com álcool e eles vão desenvolvendo essa estimulação, e eu tiver um outro grupo que é tratado com álcool e bebida energética, esse grupo tratado com álcool e bebida energética, ele fica muito mais estimulado do que aqueles que são tratados ou só com álcool ou só com bebida energética. Se a gente extrapolasse isso para ser humano, isso obviamente a gente tem que fazer todas as ressalvas nessa extrapolação, o que a gente poderia dizer é o seguinte, a pessoa que não sente aquele efeito estimulante do álcool sozinho, quando ela mistura o energético, ela passa a sentir esse efeito estimulante. Então, isso pode ser, do ponto de vista de saúde pública, alguma coisa que deve nos preocupar no sentido de que nós estamos alargando a base da pirâmide das pessoas que bebem e bebem em quantidade e em frequência maior, quando a gente coloca para dentro dessa amostra as pessoas que misturam álcool com bebidas energéticas. E uma coisa que a gente viu nesses estudos sobre misturas de álcool e bebidas energéticas foi que num estudo feito usando as mídias, então a gente fez usando um Google Forms pela internet entre vários jovens usuários de bebidas alcoólicas e energéticas, nós observamos que quem faz essa associação tem muito mais aquele padrão de uso binge, que a gente chama de beber 5 ou mais doses numa mesma ocasião e quando, em geral, a pessoa bebe para se embebedar, bebe para, de fato, ter um efeito bastante intenso das bebidas alcoólicas. Esse foi, então, um pouco um resumo do que a gente fez em termos de pesquisa básica. Aí eu gostaria de contar para vocês um pouco do que nós fizemos em termos de pesquisa clínica e que começou de uma maneira mais intensa em outubro de 1988, quando, a convite de Jandira Mazur, Martha Sanchez-Craig e Adrian Wilson, que são pesquisadores do Addiction Research Foundation do Canadá, que hoje mudou de nome para CAMAGE, que é o Centro de Pesquisa em Adições e Saúde Mental, de Toronto, no Canadá, eles vieram para cá, desculpe.
Só um minuto aqui. Houve um pequeno probleminha técnico aqui, deixa eu ver como é que eu resolvo isso. Voltou. Bem, eles vieram para o Brasil e treinaram uma equipe multidisciplinar composta por psicanalistas, estudantes de medicina, médicos, psiquiatras, biólogos, farmacêuticos, psicólogos, tentando fazer um projeto bastante inovador para avaliar se intervenções breves tinham uma efetividade na redução dos problemas associados ao uso de álcool e outras drogas. Então, nós chamamos pessoas que eram usuários de risco de álcool ou usuários já com alguma dependência, e essas pessoas, então, elas eram, por sorteio, alocadas ou para um grupo que recebia uma psicoterapia de base psicodinâmica semanal durante 6 meses, que foi coordenada pela nossa colega Maria de Lourdes Emel, ou um grupo que recebia intervenção breve, que foi feita por 4 profissionais diferentes, pela Bia Neumann, médica, psiquiatra, também foi feita por um estudante de medicina, por uma ortoptista e por uma psicóloga. E o que nós observamos foi que essa intervenção breve, que consistia em 3 sessões de cerca de 30 a 45 minutos, espaçadas, a primeira para a segunda com 15 dias, da segunda para a terceira com 1 mês, elas foram suficientes para ter o mesmo efeito da psicoterapia de grupo em vários parâmetros, tanto em termos de redução do consumo de álcool para abstinência ou um beber considerado de baixo risco, quanto em relação a uma escala sobre consumo de outras drogas, quanto considerando se a pessoa não apresentava mais problemas relacionados ao uso de álcool, relatados por ela ou por familiares, e nós observamos, então, um efeito bastante similar das 2 terapias, mostrando que, então, pensando na rede pública, a gente poderia ofertar uma terapia de mais baixo custo e que poderia atingir um maior número de pessoas pensando nisso. Bem, uma coisa importante quando se trata de fazer tanto pesquisa quanto assistência a pessoas dependentes ou com problemas relacionados ao uso de álcool ou outras drogas, é saber em que passo da dependência ela está, nesse contínuo, nesse espectro. A Jandira costumava dizer que era mais ou menos uma pergunta: onde termina o rosa e começa o vermelho? Como a gente triar e fazer o diagnóstico dessas pessoas? Dentro disso, nós desenvolvemos toda uma linha na UDED em relação a instrumentos para avaliar o consumo de álcool e de outras drogas, e fizemos parte, então, da validação de um desses instrumentos, que é o ASSIST, que é um instrumento de teste para triagem do uso de álcool, tabaco e de outras drogas, proposto pela Organização Mundial de Saúde e que é o irmão mais novo do Audit, que a grande maioria de vocês muito provavelmente conhece, que foi um instrumento idealizado e também difundido pela Organização Mundial de Saúde para a detecção do uso de álcool, e esse projeto ele foi coordenado, entre outros pesquisadores, pelo Tom Baber, pela Maristela Monteiro, e teve participantes, então, de todo o mundo. Essa foi uma grande oportunidade que nós tivemos de estabelecer essas conexões com esses colegas de praticamente todos os continentes, da Austrália, do Reino Unido, da Suíça e dos Estados Unidos. Esse projeto, então, ele foi bastante interessante e ele deu muitos frutos, e hoje esse instrumento é usado praticamente em todo o mundo.
Nós também trabalhamos com outros instrumentos, validando para uso com adolescentes, o DUSE ou o ASE, versão para adultos e versão para adolescentes, e o ASE foi uma parceria também com vários colegas que eu conheci nas reuniões da BEAD e com quem a gente veio desenvolvendo durante muitos anos aí grandes parcerias, como o Félix Kessler e o Flávio Pechansky, do Rio Grande do Sul, o Marcelo, do Rio de Janeiro, a Silvia Brasiliano, a Laisa, e a gente tem, então, várias parcerias no desenvolvimento desses instrumentos. Fizemos também a avaliação de instrumentos para avaliar o funcionamento familiar, porque nós sabemos o quanto que o uso de álcool e outras drogas afeta não somente o indivíduo, mas toda a família. E é importante a gente diagnosticar e ver como a família pode ajudar nesse processo de recuperação da pessoa. Baseado em toda essa experiência, nós fomos convidados em 2005 por Paulina Duarte, que na época estava na diretoria da SENAD, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, para colocar um pouco deste conhecimento dentro de um material básico para um curso por educação à distância, para capacitar profissionais da área de saúde e de assistência social do Brasil todo. E foi assim que nasceu o curso Supera. Esse curso, então, ele teve início em 2006 e foram ofertadas 3 edições dele até 2019, quando a SENAD mudou de rumo, deixou de investir na capacitação de profissionais e passou a investir em comunidades terapêuticas. Um pouco depois do Supera, nós também fizemos um outro curso, que seria o irmão mais novo do Supera, chamado Fé na Prevenção, dirigido a líderes comunitários e religiosos. Foram feitas 3 edições desse curso e a ideia era que essas pessoas leigas, não são profissionais de saúde, mas são pessoas que lidam de perto, por meio de igrejas ou de comunidades, com pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, que elas pudessem ter uma capacidade de detectar, de entender e de encaminhar essas pessoas. Para isso, nós desenvolvemos materiais, para as primeiras 5 edições do curso, teve um material didático físico, então, na forma de livros, vídeos que nós desenvolvemos, além da homepage e de todo um ambiente virtual de aprendizagem interativo na internet. Depois, por questões de custo, nós optamos, e pelo avanço da internet, as pessoas tendo mais acesso à internet, nós optamos por não oferecer mais o material didático físico, para que nós pudéssemos abranger um número maior de pessoas e dar continuidade a mais edições do curso. Neste curso, nós tivemos grandes parceiros, na Bahia, o Tarcísio, em Minas Gerais, o Telmo Ponzani, o Marcelo, no Rio de Janeiro, a Roseli Boerg, no Paraná, Flávio Pechansky, no Rio Grande do Sul, e aqui em São Paulo, eu e a minha colega, Denise de Michele, coordenamos, então, essas primeiras edições aqui do Supera. Então, nós tínhamos um curso bastante dinâmico, que tinha também algumas tele-web conferências, o que na época era a novidade. Hoje, para a gente, isso, até estamos cansados de tantas web conferências, mas na época isso era bastante inovador e era, inclusive, transmitido pela televisão. Era um sistema bem difícil nas primeiras edições, não tínhamos essa facilidade que a gente tem hoje em dia, embora ainda tenhamos alguns problemas em relação a isso. Então, nós fomos, com o passar do tempo,
desenvolvendo esses cursos de atualização, e esses cursos eles tinham tutores online, que ficavam, então, conversando com os alunos, tirando dúvidas. A gente fazia um curso de capacitação presencial para os tutores, para que eles pudessem responder às dúvidas dos alunos, e tínhamos supervisores que tiravam as dúvidas e estavam ali sempre prontos para esclarecer esses tutores. Uma coisa que os participantes sempre valorizaram muito foi o fato de ter uma certificação feita pela Unifesp, e eles receberam também uns pacotes, tanto do Audit quanto do Assist, instrumentos de triagem, para que eles pudessem usar na sua rotina. A partir da 5ª edição, quando nós passamos por esse formato totalmente online, nós passamos também a ter páginas no Facebook e no Instagram, para que os participantes pudessem interagir entre si, não só durante o curso, mas depois que acabasse o curso, e onde a gente vai postando algumas atualidades para que eles possam estar sempre tendo acesso a materiais novos de atualização profissional. Esse mapa mostra cada ponto é uma cidade do Brasil na qual nós temos profissionais capacitados pelo curso Supera. Então, se nós observarmos, praticamente a gente atingiu o Brasil inteiro. Aqui nós vemos a densidade demográfica do país, aqui a distribuição dos serviços de saúde, e vemos que o desenho é muito parecido. As diferentes cores representam as diferentes edições do curso, e dessa maneira nós conseguimos ofertar o curso para mais de 145 mil profissionais de todo o Brasil. E desses, mais de 85 mil concluíram esse curso completamente, fazendo todos os módulos e avaliações. Desculpe. A gente sempre continuou, além de fazer essa parte do ensino, tentando avaliar como que era isso na prática. Então, a tese de doutorado de uma psicóloga sob minha orientação, a doutora Ana Paula Leal Carneiro, teve o seguinte objetivo: ela queria saber, primeiro, avaliar o impacto do curso nos profissionais que o fizeram e saber se a intervenção breve que esses profissionais faziam e que tinham sido capacitados para fazer isso por educação à distância era efetiva. E nós demonstramos que realmente o atendimento foi um estudo piloto, a amostra não era muito grande, mas nós avaliamos cerca de 250 pessoas que foram avaliadas, receberam intervenção breve de profissionais treinados pelo Supera, e observamos que ela foi eficaz para reduzir o consumo de álcool, de tabaco, de cocaína e um pouco também de anfetamina. Oi, desculpa. Desculpa. Bem, o curso Fé na Prevenção, então, como eu disse para vocês, ele foi feito, então, para capacitar esses líderes religiosos e comunitários, e de uma maneira similar ao curso Supera, ele tinha também vídeos ilustrativos de como você poderia abordar essa questão, como o profissional de saúde, no caso, os líderes comunitários e religiosos podiam conversar com as pessoas para orientá-las. E também nós tínhamos um material, cartilhas de orientação dirigidas numa linguagem leiga e bastante simples, mas cientificamente embasada, para jovens, para pais e para cônjuges. Depois desses cursos, nós também usamos a plataforma virtual para tentar atingir um número ainda maior de pessoas. A gente sabe que muitas pessoas não procuram atendimento tanto por dificuldades em termos de distância, mas também por medo de serem estigmatizadas e serem julgadas.
E aí participamos de um projeto, então, também liderado pela Organização Mundial de Saúde, no qual foi desenvolvido um portal no qual as pessoas tinham informações sobre álcool e elas podiam fazer uma intervenção breve interagindo com o computador. E esse projeto ele foi feito no Brasil, no México, na Índia e na Bielorrússia. E nós observamos, então, que fizemos alguns estudos, os resultados finais estão, neste momento, sendo submetidos à publicação, e, em resumo, nós observamos que, sim, essa metodologia ela foi eficaz em reduzir o consumo de álcool. As pessoas que aderiram ao protocolo e foram interagindo, fazendo essa intervenção breve, interagindo com o computador, conseguiram reduzir o seu consumo de álcool. Temos ainda um problema que pretendemos continuar estudando, que é como aumentar a adesão. Então, não são muitas as pessoas que começaram e que terminaram e fizeram, de fato, a intervenção. Várias desistiram no meio do caminho. E uma das coisas que nós pretendemos agora avaliar é se nós colocarmos uma possibilidade de um chat de interação com o ser humano, isso pode melhorar. Então, esse é um dos projetos que nós pretendemos começar o ano que vem. Uma outra intervenção que nós estamos fazendo, essa em parceria com a minha colega, professora Ana Regina Noto, que também foi do CEBRID e que hoje coordena o NEPSIS, ela, que é uma outra unidade de estudo dentro, assim como o ODED, que também está dentro da nossa disciplina de MESAD, é um projeto do Dr. André Bedendo, que está fazendo o pós-doutorado sob minha orientação agora, em parceria com a Ana Regina, e em parceria também com alguns colegas do Reino Unido, de Cambridge, e da Universidade de Tucumã. Esse projeto ele foi feito durante o doutorado do André, e ele pretende fazer uma intervenção baseado num feedback normativo para estudantes universitários, então, sobre álcool. Então, a ideia é que eles avaliem quanto que eles usam de álcool e que prejuízos isso traz para eles. Diferentemente de adultos que têm problemas hepáticos ou problemas de, às vezes, até demência ou problemas cognitivos, os jovens têm outro tipo de problema relacionado ao uso de álcool. E muitas vezes eles não dão tanta atenção porque as consequências não parecem tão importantes. Então, a ideia seria fazer uma prevenção secundária aqui, usando coisas como quanto que você está gastando com o seu consumo de álcool, quanto que você está bebendo, que tipos de problemas que isso está te trazendo. E ele tem estudado quais são, então, as coisas que influenciam esse comportamento de uso de álcool para que a gente possa desenvolver programas de prevenção que sejam mais eficazes. Bem, isso então foi um pequeno resumo de algumas linhas de pesquisa e algumas intervenções que nós temos feito, e atualmente, dentro então da nossa disciplina, que é a equipe de docentes, Denise de Michele, professor José Carlos Galdurós, professora Ana Regina Noto, nós temos então feito vários estudos. A Denise continua trabalhando na linha de adolescentes, dando continuidade ao que ela fez desde o doutorado. O professor José Carlos Galdurós continua trabalhando na área de tratamento farmacológico com novas substâncias para o tratamento tanto de
alcoolismo, como dependência de drogas e comorbidades com outras doenças, outros transtornos mentais. A professora Ana Regina Noto está trabalhando, coordenando um grande projeto temático da FAPESP, onde tem muitas linhas de pesquisa, trabalhando desde terapia comunitária, Mindfulness, que é uma linha bastante forte do grupo que ela está coordenando, programas de prevenção em escola e vários tipos. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de uma sessão de Mindfulness que nós fizemos, a equipe de pós-graduandos e docentes no simpósio anual que nós fazemos da disciplina. Então, nós temos uma grande equipe trabalhando em diferentes aspectos relacionados aos transtornos associados ao uso de álcool e de outras drogas. E muito disso que nós fazemos hoje sofreu a influência de grandes parcerias que nós fizemos e de grandes encontros participando de diferentes sociedades científicas. Então, aqui, eu trouxe aqui, ó, Evaldo, você aqui presente numa das nossas reuniões da ABEAD, Saulo Castel, aqui também das primeiras reuniões da ABEAD, Maristela, Jandira, aqui também o Nery, pequenininho aqui, mas dá para ver ainda que era ele, com a Bia Neumann e vários outros colegas aqui. Quando o Maclillan veio para o Brasil também num encontro aqui da ABEAD, e que continua em outras sociedades, também na Abrande, na FES. Também eu venho participando e nós temos levado os nossos trabalhos para algumas sociedades internacionais, como a RSA, que é a Research Society on Alcoholism dos Estados Unidos, a ISBRA, que é uma sociedade internacional de pesquisa biomédica de alcoolismo, a LASBRA, que é a Sociedade Latino-Americana, e a INEBRIA, na qual, no momento, eu estou como co-presidente ao lado de Dorothy Newbury, do Reino Unido. E nessas sociedades a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas. Esse ano teve que ser tudo de maneira virtual. Esperamos que o ano que vem a gente possa voltar a se encontrar ao vivo em cores, mas são momentos de reflexão, de troca de ideias e de estabelecimento de parcerias, sem os quais uma grande parte desses trabalhos não teria acontecido. E para incentivar também esses estudos avançados e convergentes, no momento também estou ajudando o professor Ivo Silva Júnior como vice-presidente do nosso Instituto de Estudos Avançados e Convergentes, no qual nós procuramos estimular as parcerias, não só dentro da Unifesp, mas com colegas de diferentes universidades do Brasil e outras partes do mundo. E toda essa minha carreira só foi possível porque eu tive o apoio de muitas pessoas, minha família, meus amigos, meus colegas de departamento e de outros locais da universidade, de outros locais fora da universidade. E, com tudo isso, eu agradeço, então, a atenção de vocês e espero que a gente possa, então, continuar uma discussão sobre o que se pode fazer em termos de pesquisa, prevenção e tratamento nessa área no Brasil. Ótimo. Muito bem. Aplausos, né? Está expressando aquilo que eu pensei. Malu, muito obrigado pela sua exposição. Acho que é uma carreira absolutamente exitosa de uma pesquisadora, de uma técnica, de uma cientista, que muito me honra ter privado sempre ao longo desses últimos 30 anos, não é? Da convivência, mesmo que eventual, em eventos e outras oportunidades, mas eu acho que é uma história de uma pesquisadora e de uma cientista que a gente tem
exaltar. Eu vou passar para a Nélia a palavra, mas eu te perguntaria algo que não está na tua descrição, se ao lado da pesquisadora, né, ao lado de toda essa pesquisa, que é uma pesquisa foi básica, é clínica, se houve paralelamente uma atuação, não é, em consultório, uma atuação no paralelo, no atendimento individual ou grupal, além da coisa institucional da universidade. E a outra coisa também é assim, porque a pesquisa ela é sempre muito onerosa e depende muito de financiamento. Eu acho que a grande questão da pesquisa no Brasil é a falta de investimento, é a falta de financiamento. É tanto que várias vezes tu citaste daí que tu precisaste buscar esse financiamento internacional, essas parcerias internacionais, a não ser o Supera, que teve o patrocínio direto da Senado durante todos esses anos, que 140 mil pessoas alcançadas por um curso, já dá a dimensão da grandeza e da importância do Supera. Mas um pouco dessa história do paralelo, senhor, e a outra coisa é assim, como é que o pesquisador em busca desse financiamento e desses patronos que, às vezes, sofrem de humores bem diferentes, dependendo da coisa política, dependendo da questão da agregado a determinados elementos da universidade ou da pesquisa em si. E eu passo a palavra para a Nery para fazer a saudação a Malu e para fazer a pergunta que você quer introduzir. Então, só respondendo então rapidamente a sua pergunta, antes da pergunta do Nery, eu, como sou biomédica, eu não atuo atendendo diretamente pacientes, mas eu coordeno uma equipe que é composta por vários psicólogos, psiquiatras que fazem esse tipo de atendimento. Então, na UDED, neste momento, nós estamos com os atendimentos suspensos e as pessoas estão sendo atendidas através, em geral, sempre vinculadas a projetos de pesquisa, né? E o que a equipe está fazendo nesse momento é fazendo um atendimento online para alguns profissionais que trabalham numa das associações que dá suporte para a nossa pesquisa, que é a FIP, Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa, que é uma associação ligada ao Departamento de Psicobiologia, e durante este período de pandemia, nós percebemos que a saúde mental dos trabalhadores de saúde, particularmente estes que estavam muito envolvidos em atender pessoas com Covid, coletar material de pessoas com suspeita de Covid, analisar os resultados do laboratório, eles estavam muito preocupados com a sua saúde física e mental. E esse grupo desenvolveu um serviço de apoio, e a gente está aprendendo muito também com isso, como é importante cuidar do cuidador, cuidar da saúde mental daqueles que estão, neste momento, sendo tão requisitados, né? Então, eu particularmente não faço, mas coordeno esse trabalho da equipe que faz. E, em termos de financiamento, isto é vital. Em São Paulo, a gente tem ainda a felicidade de ter a FAPESP, que tem uma saúde financeira bastante razoável, embora esteja sofrendo também nesse momento ameaças de corte de suas verbas. Então as questões políticas são muito importantes. A Senad não tem mais recursos para patrocinar. A última edição do Supera, nós conseguimos que a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, patrocinasse, mas que também, por questões políticas, não financiou. Então o Supera está suspenso neste momento por falta de financiamento. E nós estamos fazendo, então, os nossos projetos de pesquisa com o apoio da FAPESP e com o apoio dessas organizações internacionais, como da OMS, que está agora também numa fase de
final de projeto, então a gente sempre tem que estar indo atrás desses patrocínios, porque senão a gente não consegue de fato trabalhar, porque os recursos da universidade com certeza não são suficientes para que nós consigamos fazer a pesquisa com o nível de custo que a gente costuma ter. Mas só antes de passar de novo, deixa eu interromper, é porque eu tinha compreendido de que a intervenção breve ela prescindiria um pouco dessa formação em psicoterapia. Como uma intervenção, o técnico seria treinado, não necessariamente tendo esta exigência básica de ser psicólogo, não. Não, é possível, é possível. Então, a intervenção breve, sim, a intervenção breve, eu e outras pessoas treinadas somos capacitados para fazer, mas esses estudos mais complexos ou uma terapia mais intensiva, não. Mas a intervenção breve, sim. E a ideia, o que a gente fez com o Supera foi capacitar agentes comunitários de saúde, pessoas com um outro tipo de formação não clínica especializada, é capaz de fazer. Okay. Nerinho. Eu não vou, de modo algum, Malu, lhe fazer pergunta. Não sei se o Evaldo já é mais curioso do que eu, de modo que eu vou noutra direção. A primeira é dizer o seguinte: eu reconheço, e acho que o Brasil reconhece, que os seus trabalhos, os trabalhos da Unifesp, os trabalhos da Universidade do Rio de Janeiro durante um período, eu diria talvez até os anos 90, o Rio Grande do Sul com o Flávio Pechansky, mas sobretudo a Unifesp, você que dá continuidade aos trabalhos de Jandira Mazur, o professor Carline, e eu penso que Dartiu também, que estaria em São Paulo trabalhando. Acho que até um determinado momento o próprio Arthur Guerra também produziu alguma coisa importante. Eu acho que estes trabalhos representam, eu diria, o polo mais forte do Brasil em termos de produção científica. Essa é a minha avaliação. Eu não estou dizendo com isso que o Ceará não produza, que o Rio Grande do Norte não produza. Atualmente, com Siddhartha Ribeiro, isso faz eu diria, um polo especial com o Instituto do Cérebro que ele implantou em Natal. Claro que tem trabalhos em Pernambuco. Naumar fez alguma coisa, de Almeida Filho, o reitor, fez alguns trabalhos aqui nos anos 87, 89, mas eu estou dizendo isso por minha conta e risco. Eu acho que a representação mais forte da pesquisa científica sai de São Paulo, e você, eu diria, está numa cadeira privilegiada nesta representação. Eu não tenho a menor dúvida disso. A segunda coisa que eu queria lhe dizer é: durante os primeiros 10 anos do trabalho aqui na Bahia, nós não nos interessamos muito pelo álcool. Tinha uma justificativa. A psiquiatria havia tomado completamente o cuidado das pessoas usuárias de álcool. E nós começamos, então, a trabalhar com as outras drogas. Só lá para os anos 95 foi que nós começamos a acolher no centro pessoas usuárias de álcool na mesma dimensão que nós acolhíamos as pessoas usuárias de outras drogas. E isso tinha um sentido. Os alcoolistas odiavam os usuários de maconha e os usuários de maconha odiavam os alcoolistas. Então, não adiantava botar numa mesma sala. Nós não tínhamos condições de fazer as internações, de fazer os exames clínicos. Por uma série de razões, nós não cuidamos dos alcoolistas, só bem mais tarde, de um modo muito ambulatorial. Então, eu queria colocar isso como uma consideração inicial. E aí, depois, isso é que eu queria ver com você. Eu acho que quando se faz o Supera e depois o Fé na Prevenção, isso muda completamente. Eu acho que aí há um investimento na formação de pessoas de um modo muito forte.
nesse sentido, aí eu coloco para você me dizer se eu estou certo, eu acho que os núcleos de atenção à pesquisa ganham uma dimensão de formação de recursos humanos para cuidar de pessoas usuárias de álcool e outras drogas de uma forma muito intensa. Eu acho que essas duas coisas. Agora vem uma pergunta que eu não sei se você vai poder me responder. Se o Fé na Prevenção não alarga a porta das comunidades terapêuticas que nós estamos tendo como efeito agora, porque a gente só vai perceber isso a partir de 2005 para 2015. O Fé na Prevenção foi antes. Mas isso é uma interrogação que eu lhe faço para você pensar um pouco. E, por último, eu pediria o seguinte: de que modo você entende que todo esse volume de pesquisa básica foi capaz de, digamos, de influenciar os destinos da política de álcool e outras drogas no Brasil? Você vê de que modo isso alcançou quem faz as leis e a organização dos CAPs, o próprio Ministério da Saúde? De que modo você entende que toda essa massa de trabalho, de pesquisa, que eu diria, de pesquisa básica, mas não tão básica, que não tem alcançado, como Supera e o Fé na Prevenção, uma massa muito urgente de grande. De que modo você entende isso? Eu não vou nem perguntar, dizer a você que atualmente eu não vejo horizonte. Atualmente eu estou vendo uma grande nuvem que nos envolve. Tudo que foi feito Supera, Fé na Prevenção, o Centro de Informação lá em Brasília, Santa Catarina acabou tudo, não sei como está o Porto Alegre, enfim. Projeto Redes, que foi um projeto Redes acabou. Quer dizer, de que modo, né, nós estamos hoje, isso a gente sabe, mas eu vou ficar um pouquinho antes. Eu queria lhe ouvir com relação a como é que você entende a importância e a influência que todo esse trabalho teve nesse desenvolvimento dessas políticas, particularmente da política de álcool e drogas no Brasil. Em relação à política de álcool e drogas no Brasil, nós, você, Evaldo, eu participamos de um processo muito interessante, muito democrático e muito sério, que foi feito quando foi estabelecido, usando fóruns regionais, na época da Paulina Duarte, na Senad, onde, de uma maneira muito séria, se pensou em fazer uma política baseada em evidências científicas. E, no papel, nós tínhamos, até antes deste novo governo, uma política adequada, do meu ponto de vista, séria, e que era baseada em ciência. O que aconteceu foi que, neste novo momento político, simplesmente todo um trabalho passado foi deixado de lado, para não dizer jogado no lixo, porque eu acho que a gente vai continuar fazendo isso a despeito da falta de incentivo. E ele foi deixado de lado, foi cortado o recurso que era necessário para mantê-lo, e dessa forma nós paramos no tempo. E, ao invés do que era colocado na nossa política, que era uma política baseada na avaliação contínua da efetividade dos tratamentos de uma maneira científica, foi simplesmente uma questão política, se muda para um outro tipo de abordagem voltada simplesmente numa base ideológica, de uma ideologia específica em particular. Então, eu vejo que aí nós temos um grande problema quando se mistura. Então, por exemplo, comunidades terapêuticas. Houve um trabalho feito sobre avaliação de comunidades terapêuticas e existem algumas comunidades terapêuticas aparentemente sérias e bem organizadas, das quais participam profissionais de saúde, e tem outras que foram consideradas calamitosas, quase criminosas. Então, é muito difícil falar de uma maneira genérica, porque
tem, como tudo, tem bons e maus profissionais, boas e más comunidades terapêuticas. E quando nós procuramos dar essa capacitação para profissionais de saúde e assistência social pelo Supera e para líderes comunitários e religiosos pelo FÉ, a ideia não é que esses líderes comunitários e religiosos fossem sair por aí abrindo locais de tratamento. Não, a ideia é que eles tivessem uma visão não estigmatizadora do usuário, do dependente, que eles pudessem orientar essa pessoa e sua família, e tanto que, embora o nome seja Fé na Prevenção, a primeira coisa que a gente diz dentro do material é que aquele é um material científico e é um material laico. Não existe, a ideia é, use você que é um líder religioso e comunitário, use essa sua capacidade de empatia e de acolhimento para entender a pessoa que o procura e saiba que ela tem um problema, um transtorno de saúde mental. Essa pessoa, ela usa substâncias que afetam o cérebro afetado por essas drogas funciona de uma maneira diferente do que é o normal, e isso não é uma possessão demoníaca, isso não é nada de sobrenatural. Nós estamos, então, a ideia do projeto foi passar o mínimo básico de ciência para que essas pessoas conseguissem separar o que é um efeito de uma droga? Uma alucinação? É uma possessão de um... Não, é simplesmente um efeito porque aquela droga afeta uma região do cérebro que faz com que essa pessoa tenha alterações de percepção sensorial. Então, esta é a ideia que a gente tentou passar por meio do material na linguagem mais simples possível para que eles pudessem entender e tentar desmistificar isso e trazer para o campo da ciência. Agora, quando a gente se depara, neste momento, com uma base governamental e política na qual as pessoas duvidam até que a Terra seja redonda, a gente fica realmente num momento de atônito, porque como que a gente vai... não existe diálogo. Então, perdeu-se o diálogo entre a comunidade científica e quem hoje determina qual é a política de saúde mental em relação aos usuários de drogas, e ficou que foi eleita uma abordagem questionável por grande parte da comunidade científica como a panaceia para tudo. Então, eu acho que, nesse momento, como profissionais da área, nós precisamos continuar a batalhar para que a ciência prevaleça. E, nesse momento da pandemia, se houve algum efeito positivo, foi que as pessoas, ou uma parte delas, pelo menos, começou a perceber que ciência é importante, que sem ciência a gente volta para a Idade Média ou para a pré-história, que nós precisamos acreditar na ciência, investir na ciência e respeitar aquilo que a ciência já tem um certo consenso a respeito. Então, a nossa área é uma área muito difícil e delicada, na qual não existem grandes consensos, mas algum nível de consenso existe. Acho que já do ponto de vista científico, a grande maioria das pessoas, dos profissionais da área, concorda que a dependência de álcool e drogas tem um componente importantíssimo biológico de alterações no cérebro, que, obviamente, a interação com o meio, a cognição social, outros fatores vão influenciar como que o nosso cérebro se relaciona com o meio e como que outros fatores de estresse vão afetar. Então, tanto fatores biológicos, psicológicos quanto sociais interagem para criar essa condição.
E é isso que eu acho que a gente precisa aumentar a disseminação desse tipo de informação para que as pessoas saibam que não existe uma panaceia, um remédio mágico, uma solução vinda do além e que eu vou fazer algum tipo de passe aí e pronto, resolveram-se todos os seus problemas. Então, acho que é isso que a gente vem batalhando para trazer isso tanto para os profissionais de saúde como para a comunidade leiga. E um dos grandes problemas é que, na grande maioria das nossas universidades, na formação desses diferentes profissionais, esta é uma questão que é colocada de uma maneira muito en passant, muito superficial, exceto com raras exceções e honrosas exceções, e as pessoas têm dificuldade e ainda tem muito estigma em relação ao usuário. Então, acho que a grande batalha é desestigmatizar. Isso vale para toda a saúde mental, porque também as pessoas com esquizofrenia, com depressão, com transtorno de pânico também sofrem um estigma e talvez um certo político aí diria que é coisa de maricas, entende? Então, é esse tipo de estigma que a gente precisa mudar e o tipo de preconceito e preconceito contra outras questões, como as questões de gênero, que também são super importantes e que muitas vezes estão associadas. Nós fizemos, por exemplo, alguns estudos com travestis e transexuais e o quanto que o uso de drogas é diferente entre essas populações, o quanto que a dificuldade de lidar com o estigma que essas pessoas sofrem leva a um estresse que pode levar ao uso de drogas. Então, acho que são várias questões que estão nesse mesmo caldeirão aí e que a gente vai precisar trabalhar, e é um grande desafio. Pois veja, eu queria, quando você estava falando, eu estava lembrando que a gente nunca pode esquecer a história e a gente tem que olhar para a história e aprender com ela. Né? Nós, eu e Nery, mais velhos, lembramos que no final da década de 60, em plena ditadura, nós tínhamos uma situação em relação aos hospitais psiquiátricos. Lá na Bahia, um único proprietário tinha 6.000 leitos psiquiátricos. Em Pernambuco, um único proprietário tinha 4.000 leitos psiquiátricos. Lá no interior de Minas Gerais era um descalabro em relação ao tratamento com paciente psiquiátrico. Paciente psiquiátrico sendo, na verdade, mercadoria, e você via advogados e engenheiros e economistas abrindo clínicas psiquiátricas porque era absolutamente um rebanho que produzia dinheiro, né? Era o uso da doença mental, não era a busca da saúde mental. E eu acho que a gente tem a experiência de que a gente conseguiu reverter esse processo de escravidão, né? Do Holocausto brasileiro, quando é colocado pelo escritor sobre a questão de como é que era tratado o doente mental, o psicótico, nos nossos ditos hospitais psiquiátricos. Eu venho com muita preocupação, Malu, também dentro desse processo histórico, que as comunidades terapêuticas não surgiram do nada. Né? As comunidades terapêuticas surgiram do vazio criado pelo poder público. Houve houve um descompasso em relação ao cuidado com o paciente gravemente comprometido pela dependência, gravemente comprometido pelo uso do álcool e de outras drogas, e o poder público não cuidou. Eu sou testemunha porque eu estava lá em 1988, na primeira Conferência Nacional de Saúde Mental. Eu dizia, vamos discutir a questão de álcool e outras drogas. E foi dito, não, nós precisamos fazer a reforma psiquiátrica e não cabe discutir álcool e outras drogas. E na primeira Conferência de Saúde Mental não se discutiu, na segunda Conferência Nacional de Saúde Mental não se discutiu, e só na terceira conferência que a gente vai discutir esse assunto, que fazia parte.
A reforma psiquiátrica brasileira foi espelhada, foi inspirada na reforma italiana. E a reforma italiana também não cuidou da área de álcool e outras drogas e também é, lá na Itália, um descalabro em relação a essa assistência. Neste vazio surge as comunidades terapêuticas. Se ninguém está cuidando, alguém vai cuidar do jeito que podem cuidar. Então, as comunidades terapêuticas são produto da ausência do Estado, da presença do Estado em relação ao cuidado dessas pessoas. Só que eles, com muito mais habilidade do que nós técnicos, eles se ligaram a um esquema de atenção e de política. E eles se candidataram a vereadores, eles se candidataram a deputados estaduais, a deputados federais, a senadores, e eles criaram uma rede política de suporte. Lá em Pernambuco, aqui em Pernambuco, por exemplo, em Recife, um cara que se candidatou a vereador pelo menos 3 vezes e que não tinha metade dos votos necessários para ser vereador, acabou criando uma comunidade terapêutica e, a partir dali, ele começou a falar sobre a assistência à família, a assistência ao drogado, a assistência ao drogado e todas essas coisas, e ele é vereador até hoje. Ele nunca deixou de ser vereador. Então, essa inserção política que nós técnicos não conseguimos fazer, essa capacidade de dialogar com a política. Eu fui convidado pelo Senado na CPI do narcotráfico. Quem estava não sei se ele estava no comando, se ele estava compondo a CPI, era Magno Malta. Magno Malta, que é um cantor gospel, que é um pastor e dono e coordenador de uma comunidade de comunidades terapêuticas que, naquela época, há 12 anos atrás, tinha 600 pessoas nas comunidades terapêuticas dele. E ele era senador da República. Então, veja, este processo de associar. Então, há um tratamento muito semelhante ao que havia naquela época da década de 60 em relação ao paciente psiquiátrico, principalmente ao psicótico. Então, esses drogados na cabeça deles, esses usuários na nossa cabeça, na nossa preocupação, são massa de manobra política para eleger vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Então, nós temos uma grande luta pela frente. Eu também, Malu, fui convidado pela Universidade Federal de Uberlândia para fazer um curso para a comunidade terapêutica, de capacitação para a comunidade terapêutica, que eu topei. Porque eu costumo dizer, com a realidade eu não brigo. Esta é a realidade. A comunidade terapêutica existe. Não posso brigar com essa realidade. Eu brigo para mudar a realidade, isso é uma outra história. E eu fui. E nós começamos o curso com 15 comunidades terapêuticas. Né? Quando a gente começou, a gente descobriu que daquelas 15, apenas 4 tinham interesse mesmo de serem capacitados. Então, quando a fé na prevenção vai atingir muita gente, e muita gente vai começar o curso, e outras pessoas vão terminar o curso, que é importante, e vão receber a mensagem, que é a mensagem científica, que é a compreensão do adoecimento, como não é uma coisa simples, não é uma possessão demoníaca, não é só uma questão biológica, não é só uma questão psicológica, há todo um entrelaçamento dos 3 componentes, social, psicológico e biológico, e a gente vai passar a nossa mensagem. E eu acho que a gente vai terminar, não é, enfrentando também nos terrenos políticos, porque eles são hegemônicos. O coordenador da secretaria, o secretário de Políticas sobre Drogas em Pernambuco, é uma pessoa trazida por um deputado estadual, pastor e deputado estadual. Então, quem está na frente da Secretaria de Política de Droga neste momento é uma pessoa trazida por isso. Veja, e que é uma pessoa interessante, que eu tive com ele num debate, eu não o conheço no sentido mais profundo, mas é uma pessoa interessante. Mas eu disse para ele, nesse debate, eu disse, veja, eu não lhe conheço e recebo na minha casa, Pernambuco, todas as pessoas que vêm de fora com cordialidade e com respeito. Mas eu tenho que dizer que você está chegando para este cargo contaminado pela indicação de quem lhe trouxe. Você está sendo trazido por uma pessoa que defende um tipo de acompanhamento do paciente que sofre por conta de álcool e outras drogas, que está contaminado pela questão da religiosidade, de todo esse conteúdo, mas eu não posso falar nada sobre você. Eu disse isso na frente dele, por isso que eu posso dizer aqui para vocês. Então, neste sentido, quando você tem
mesmo que seja uma pessoa séria, que me parece que ele é uma pessoa séria, está enviesado pela própria indicação de quem trouxe. Então, eu acho que a gente tem um longo trabalho pela frente, dentro do campo político e dentro do campo científico. E é isso que nós temos que fazer. E é isso que nós temos que fazer de uma forma ampla. Eu acho, como Chico Buarque dizia, que vem aí bom tempo. A mudança que começa a acontecer na matriz, eu acho que vai trazer algum tipo de repercussão para cá e a gente vai voltar a respirar ares mais democráticos. Então, veja, acho que quando eu e Nery, decidimos que a gente ia conversar com vocês, é porque a gente acredita na transmissão oral da história. Eu acho que é isso que a gente, de fato, pensa. Assim. A transmissão oral, você traz a sua história, que é a história da UDERJ, que é um pedacinho da história do cuidado com as pessoas que sofrem por conta de álcool e outras drogas. Essa história nos acompanhará e nos ensinará a esses enfrentamentos que a gente tem pela frente. Claro, né? A nossa geração, eu estou falando, você é bem mais novinha do que a gente, a nossa geração, eu e Nery, a nossa geração é frustrada nesse sentido. Nós lutamos, nós fomos para a rua contra a ditadura, nós estávamos lá, amigos nossos morreram, amigos nossos foram torturados, e a gente achou que tinha construído para os nossos filhos, para os nossos netos, um ambiente democrático, mas saudável. E, de repente, chegamos em 2020, 2018, e a gente tem um fascista que ganha uma eleição legitimamente. Legitimamente. E eu digo, eu não brigo com eleições diretas e democráticas. Houve uma eleição direta e democrática em 2018, não importa se foi usado fake news, não importa. Ele ganhou. E eu acho que a gente tem que suportar isso dentro da democracia e retirá-lo pela via democrática e deixar que a gente vá embora, eu e Nery, com um pouco mais de respiro de liberdade e de democracia, que essa é a minha expectativa. Essa é a minha expectativa, porque esses ventos tão turbulentos não nos açoitarão mais. Eu acho que a gente tem e a gente vai aprender. 2022 vem aí e a gente vai trabalhar. Então, eu tenho muita expectativa quando eu fico muito satisfeito quando eu ouço a tua história, essa história de luta, de enfrentamento, de pesquisa, de tentar trazer a ciência, e eu acho que isso nos estimula as novas gerações, para que a gente passe para essas novas gerações a necessidade de continuar a estudar e a aprender. E eu creio que a gente está, talvez, como dizia o Chico, na expectativa de bons tempos. Nery. É nesse sentido, Evaldo, que eu fico pensando que nós que fizemos um trabalho durante 20 anos, não percebemos que era preciso fazer isso que se chama um trabalho político. Eu dividi, Malu, meus 40 anos de trabalho em décadas. E eu tenho dito, meus colegas não concordam muito, de que a década de 2005 a 2015 foi uma década perdida. Aí o pessoal diz, não, nós fizemos muitas coisas. Eu digo, sim, perdida no sentido de que quando nós chegamos em 2015, nós vimos que todo o nosso trabalho na prevenção, aí eu incluiria Supera, Fé na Prevenção, Centros Brasileiros de Referência, SEBRID, UDED, PROAD, NEPAD, o Centro de Pernambuco, Eulampo Cordeiro, nós trabalhamos todos, mas eu acho que nós não conseguimos fazer o que hoje eu reconheço como necessário, como indispensável mesmo, que é fazer articulações políticas, porque a gente não consegue passar nada. Porque quando eu vejo, por exemplo, uma apresentação como essa sua, que vai de 1979 até 2018, 2016, se eu não estou enganado, uma força de trabalho extraordinária. Por isso que eu coloquei aquilo. De que modo uma história de pesquisa dessa, que repercute
em diversos países pelo mundo, porque eu sei que você é mencionada em bibliografias, em referências de teses em vários lugares do mundo. Por que essa força a gente não usou politicamente para fazer o nosso... Não existe uma bancada científica. Existe a bancada do boi, bancada da bala, bancada evangélica. E onde está a bancada científica? Resultado, nós vimos tudo que nós construímos sendo ameaçado. O que eu acho que é interessante é que nós não perdemos a memória, nós temos uma memória. E eu acho que Evaldo, quando me convidou, eu aceitei para essas conversas quinzenais, o que me motivou foi dizer assim, vamos fazer um registro da memória. Vamos colocar em audiovisual nossas memórias, que eu acho que é isso que você fez hoje. Você já apresentou esse trabalho lá para o seu concurso, já apresentou em congresso. A partir de hoje, Evaldo, amanhã, ele coloca no YouTube e todo mundo fica com isso durante anos. Eu acho que nós vamos ter a possibilidade de conhecer o trabalho que você fez, o trabalho que nós fizemos em Pernambuco, o trabalho da Bahia, o trabalho do PROAD, o trabalho de Minas, o trabalho de Marcelo Cruz no Rio de Janeiro, o trabalho em Brasília. Quer dizer, eu acho que nós estamos fazendo isso como micro-resistência, mas eu acho que nós precisamos pensar rapidamente como nós vamos fazer alianças políticas para que nós possamos ter uma sustentação que hoje, eu lhe digo honestamente, não vejo de modo algum. Só para completar, Evaldo. Você está lançando a bancada da ciência, eu gostei. Não, mas já tem, mas só que ela é muito pequena. Evaldo, se você perguntar a mim o nome de uma pessoa, eu não sei. Se você me perguntar o da bancada evangélica, eu digo uns 4 ou 5, e alguns são até ministros que comparam humanos com ratos de Pavlov quando veio maconha. Quer dizer, como é que pode uma coisa dessa? Em 2018, eu encontrei um homem diante de mim que projetou os ratinhos de Pavlov fotografados de um livro antigo. Quer dizer, e eu aqui não estou desmerecendo toda a ciência pavloviana de modo algum, mas o cara mostrou e disse assim, aqui são os ratos de Pavlov. Ele disse os ratos, nem os cães de Pavlov não foi. Ele disse ratos. Pavlov é cão, não é rato. Cão de Pavlov. O cara mostrou e disse assim, agora eu vou mostrar para vocês um usuário de maconha. Quer dizer, não dá, não é? Aí você fica desesperado. Mas eu ia dizendo rapidamente o seguinte, na Bahia, e eu concordo com você, nós só temos 2 CAPS-AD, e todos 2 estão fechados. Salvador tem quase 3 milhões de habitantes. Como é que pode? Aí tem um cidadão que é um sargento, que mandou fazer um bujão de gás de isopor, que ele carrega nas costas, porque é leve, e ele teve a maior votação para deputado federal. Foi aquele senhor que disse, como o presidente é louco e ele é tido como louco, ele se oferecia para dialogar com o presidente que era louco. Sabe que agora ele está candidato a prefeito de Salvador, apoiado pelo ex-governador, pelo atual governador e pelos 2 senadores da Bahia. Quer dizer, aí você, Malu, eu tenho que pedir a você, Malu, me mande uma receita de alguma coisa bem legal aí, para endoidar de vez e sair desse mundo, porque não dá para a gente, a não ser que a gente se organize politicamente, Evaldo, que eu acho que é o que você tem feito, de certo modo. Eu vou dizer uma coisa que é também da minha responsabilidade, que você tem trabalhado em Caruaru. Eu acho que Caruaru é uma cidade que vai precisar ser mostrada ao Brasil. Dizer, em Caruaru, a ciência e a política estão trabalhando numa relação sinérgica para o bem das pessoas. E a educação? E a educação. E que a gente não tem em outro lugar. E quando eu digo ciência, tá bom, educação, acrescente. Eu estou mais voltado para... Eu olho mais para você, por isso que eu te digo mais a ciência. Isso, mas aí, claro. Então, eu acho que nós vamos precisar ouvir falar de Caruaru no Brasil para a gente poder dizer é possível fazer as duas coisas. É possível ter uma prefeita que cuida de educação e de saúde, que não seja para se reeleger, que seja para que as pessoas possam ter para onde ir e se cuidar. Mas eu fico assim, achando
que aproveitar toda a sua ciência, de todos nós que fizemos, para tentar fortalecer o dispositivo político com o argumento científico. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que você tem toda a razão, e uma das coisas que nós percebemos é que, por exemplo, a professora Helena Nader, que durante a época que ela estava como presidente da SBPC, ela ia toda semana praticamente para Brasília para tentar fortalecer um pouco esse apoio à ciência. E o grande problema é que as pessoas, como o povo em geral, quer uma ciência imediatista, acha que você faz da noite para o dia uma vacina, as pessoas não conseguiam perceber. E aí eu acho que teve uma culpa grande nossa, de quem trabalha com ciência, de não fazer isso que os americanos chamam do advocacy, que é estar o tempo todo pautando. Então, muitas vezes os cientistas falam de uma maneira hermética e a maioria das pessoas ou não consegue entender aquilo ou não dá a devida importância. Então, eu acho que assim, a partir deste momento, eu acho que a gente precisa aproveitar esse gancho que a pandemia nos trouxe, de mostrar que a ciência é importante e sem ela a gente está condenado a reviver o passado, e tentar realmente esquecer um pouco dessas vaidades e brigas político-partidárias e tentar realmente fazer uma união em termos de trazer a pauta do Congresso e a importância de se incentivar as iniciativas com base em evidências científicas, com comprovação de resultados, e não ficar só nesse jogo político. Agora, nós estamos assim, deixamos muito tempo que outro lado da força aí entrasse e tomasse conta desses espaços. Então, acho que a falta de ocupar esses espaços, outros o ocuparam. Agora nós temos um trabalho duplo, porque é não só ocupar o espaço, mas tem que tirar quem o está ocupando. Mas, então, Malu, mas eu acho também, é uma provocação para Evaldo, eu não vou fazer essa provocação a você, as nossas associações também não ocuparam esse espaço político. Eu acho que nossa ponta seria se as nossas associações científicas, veja o que está acontecendo com a APB, a Brasileira de Psiquiatria, um horror voltada para uma medicalização da vida sem tamanho. Quer dizer, eu acho que nossas associações científicas, elas também não foram na direção de ganhar um espaço político que as associações poderiam ter assumido. Veja, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Quem é que desconhece que a OAB tem uma força no Brasil inteiro com suas regionais? O que nós temos no campo da saúde com a mesma força de uma OAB? E eu acho que isso tem a ver conosco, não tem a ver com a ciência, tem a ver com as pessoas que fazem ciência, com as pessoas que dirigem associações. Mas essa é uma outra questão, talvez seja para uma outra discussão. Eu acho que gente, a gente está encerrando, a gente está terminando, mas eu queria dizer, eu acho que há um preconceito em relação à política. Acho que os técnicos têm muito preconceito em relação à política e acham que a política contamina, que a política e se afasta. Nós não fazemos o básico, né? Nós não escrevemos, a gente já falou sobre isso, né? A gente escreve. Malu escreve bastante, Malu comunica muito o que ela faz, a gente comunica pouco. E quanto mais lutar para que a gente tenha essa inserção, a gente dialoga pouco, né? Eu me lembro que houve um diálogo com a ciência quando o Ruth Cardoso estava lá Fernando Henrique estava, e Ruth Cardoso era o elemento de contato com a ciência, com a SBPC, inclusive, principalmente. Então, neste sentido, a gente tem, se acha que fazer política é sujar as mãos, a gente tem que sujar as mãos. Sujar as mãos no sentido que a gente tem que ir lá e tem que conversar e tem que dizer o que a gente pensa. Malu, veja, quero de novo te agradecer. Você é uma figura querida, todos nós, né? Acompanha a tua trajetória, estivemos juntos em vários momentos. Quero lembrar, Nery, que a ABP, que hoje está aviltada na sua condução política e científica, na minha opinião,
já foi ponto de lança das associações de classe. Em 1978, nós estávamos em Camboriú, e a ABP foi a primeira associação que lançou uma moção a favor das diretas já da anistia ampla, geral e restrita. Havia um posicionamento político, a ABP estava na ponta da lança, e nesse momento eu tenho que lembrar isso, porque é possível que uma associação tenha um compromisso político, um compromisso ético, um compromisso com a sociedade, muito mais do que estrito ao nosso campo de atendimento. Obrigado, Malu, de novo. Muito obrigada para você. E pela oportunidade da gente conversar sobre isso. E eu acho que é um caminho isso que vocês estão fazendo para realmente ver se as pessoas acordam um pouco e percebem que nós temos que, de fato, lutar. Não basta só a gente reclamar, mas a gente tem que lutar e votar direito domingo. Muito obrigada. Vai estar no YouTube ainda hoje ou amanhã, à medida que a gente gravar, a gente coloca no canal do YouTube, você vai receber também. Tá? Todos vocês que nos acompanharam nessa conversa, a gente divulga, passem para os outros. Obrigado, boa noite, Nerinho. Um beijo grande para você. Obrigado, Bonita. Obrigada, boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, gente. Ótimo ver, Malu. Prazer de grande.